Estamos ao vivo? Dá um tempinho aqui para o Instagram notificar vocês. Olá! Olá, Daniele! Olá, Nath! Olá, pessoal! Muito boa noite. Essa live aqui não estava nos planos, né? A gente tinha uma transmissão agendada para agora, às 21 horas, só que eu fiz uma besteira e encerrei a transmissão. E aí a gente não consegue gerar um outro link agora para nossa transmissão. Então o que vai acontecer? Eu vou fazer a transmissão aqui de qualquer jeito, porque hoje vai sair essa live sobre Raid de qualquer jeito. E aí depois a gente joga no YouTube e fica lá já arquivado como a nossa primeira live do Clube do Livro no novo formato, tá bom? Então, para quem tá caindo aqui de paraquedas, esse Clube do Livro foi uma iniciativa que eu tive aqui no Instagram para que a gente pudesse ler juntos e interagir sobre algumas boas obras infanto-juvenis que você pode ler para você mesmo ou você pode ler para o seu filho se ele tiver mais de 6, 7 anos. Isso vai depender um pouco da obra, né? Tem obra que já dá para ler para uma criança mais nova, outras só para uma criança maior. Raid eu considero uma obra mais madura, né? Nos temas, nos conflitos, então eu acho que é uma obra muito interessante para crianças ali a partir de 9 anos, né, para leitura em voz alta, embora eu tenha seguidoras que leram para filhos ou filhas de 6, 7 anos com sucesso. Então, fica aí para você testar e ver. Na verdade, eu espero que você já tenha lido o livro, né? Porque essa transmissão sobre Raid tá saindo super atrasada, já era para ter acontecido há um mês, pelo menos. Mas aqui estamos nós. E eu preparei uma coisa tão legal para vocês, gente. Eu fiquei horas trabalhando aqui nos slides que eu ia mostrar para que a coisa tivesse um caráter, um aspecto mais didático. Só que aqui no Instagram não vai ter como eu compartilhar os slides com vocês. Então, olha só que coisa moderna, tecnológica. Eu vou mostrar para vocês os papéis. Olha que coisa... Por essa vocês não esperavam, né? Vocês nunca esperavam tanta tecnologia assim numa live. Ai, gente, primeira vez que a gente vai usar uma coisa, Marcela, sei, primeira vez vai dar errado, porque eu não pego rápido as coisas. Então, assim, próxima transmissão do Clube do Livro vai dar certo no YouTube. Essa vai ser aqui mesmo, tá bom? Por um lado, é até bom porque mais pessoas vão conhecer essa proposta, né, do Clube do Livro. Então, eu espero que seja bem proveitoso, apesar de estar saindo tudo diferente do que foi previsto. Então, pessoal, vamos lá. Ainda sobre o Clube do Livro. Todo mês nós vamos ler juntos uma obra. Nós estamos no finzinho de novembro, aproveitando aí para fechar esse ciclo da Raid. Nosso próximo livro vai ser Uma Cantiga de Natal, esse aqui. Nosso livro de dezembro vai ser esse aqui, que vocês podem comprar essa edição ou podem comprar uma canção de Natal, um hino de Natal, enfim, sendo do Charles Dickens e tendo lá uma canção de Natal, uma cantiga de Natal, um hino de Natal, é esse o livro, tá? É um livro que eu indico para crianças um pouquinho maiores também, né? Para você ler em voz alta para uma criança um pouco maior, por quê? Primeiro que é uma história que tem fantasmas, então se você for ler para uma criança muito pequenininha, pode ser que ela fique assustada. Segundo, que é um livro quase sem ilustrações, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, mas assim, é bastante texto, quase nenhuma ilustração. Terceiro, que os temas também são um pouco mais maduros, então talvez se você for ler para uma criança aí de 6 aninhos, 7 aninhos, pode ser que seja bom, pode ser que não, eu não sei, aí você vai ter que ver a sua criança, né? Mas eu acho que também a partir de 9 anos seria uma idade ideal aí para leitura em voz alta, tá bom? Mas lembrem-se, quanto maior a criança fica, mais indefinidas vão ficando essas marcas cronológicas, né? Essas indicações por faixa etária vão ficando mais incertas, porque vai depender muito da criança, né? Do que ela já leu, das experiências literárias que ela já teve, enfim, dos temas que lhe interessam, né? Então, esse vai ser o nosso livro de dezembro. O livro que eu indiquei, a edição que eu indiquei de Raid para vocês adquirirem foi esta aqui, da editora Autêntica. Também existe uma edição dessa que reúne os volumes 1 e 2 em um só volume. Esse é o volume 2.
Também da Autêntica vocês conseguem comprar um livro de capa azul, que tem os volumes 1 e 2 juntos, né? Tanto faz, é a mesma tradutora, então o texto é igual. E hoje nós vamos falar então sobre essa obra. E toda a ideia do Clube do Livro é que vocês aprofundem a experiência de leitura, né? Que vocês consigam dizer um pouco mais por que vocês gostaram da obra ou por que vocês não gostaram da obra. Vocês passem a olhar com um pouco mais de atenção para alguns elementos que constituem as narrativas e, em especial, a narrativa que a gente está lendo. Então, nessa live aqui, eu vou falar sobre esses elementos e eu vou chamar a atenção de vocês para esses elementos, convidando aí vocês a fazer uma reflexão, a responder algumas perguntas sobre essa obra que, eu repito, eu espero que vocês já tenham lido, tá? Essa live aqui não vai fazer muito sentido para quem não tiver lido Haide, tá bom? Mas lembrando que a ideia não é que você acerte as respostas, né? Então não é nada como aqueles suplementos literários que a gente tinha que preencher no final da leitura de um livro, não é uma tarefinha de casa. A intenção é que você aproveite melhor essa experiência de leitura. Tem perguntas que vão ser mais fáceis, tem perguntas que vão ser mais difíceis. Você pode fazer essas perguntas para o seu filho, se você estiver lendo em voz alta para ele. As perguntas que eu vou abordar aqui, quase todas estão no e-mail de sábado que vocês que estão inscritos no clube receberam, mas tem umas outras perguntas também que vão estar aqui apenas na live. E a ideia é essa, que a gente consiga, no final da live, a gente consiga olhar para a Haide e falar, nossa, eu não tinha visto isso, eu não tinha percebido isso, eu já tinha gostado do livro, mas agora ele me parece muito melhor, né? As coisas parecem mais claras, eu sei falar melhor sobre o livro depois disso. Então essa é a intenção, tá bom? Então, vamos lá, essa deveria ser a capa do nosso PowerPoint, né? Haide, a Menina dos Alpes. Essas ilustrações aqui são lindíssimas, né? São as ilustrações mais clássicas do livro, da ilustradora Jessie Wilcox, que é a ilustradora dessa edição, né? As ilustrações são muito lindas. Vocês vão encontrar todo tipo de ilustração da Haide, inclusive vocês vão encontrar filmes da Haide em que ela está loira, sendo que o livro fala que ela tem cabelos escuros, né? Mas, enfim, coisas que acontecem. Vamos começar falando um pouquinho sobre essa autora, né? A Johanna Spyri. Agora vocês vão ter que me perdoar porque eu não falo alemão e eu vou inventar umas pronúncias aqui e vocês vão ter que lidar com isso, tá? Mas a Johanna é uma autora suíça que nasceu na Suíça, nasceu num vilarejo chamado Irsel, né? E escrevia em alemão. Então, por isso que vocês vão encontrar assim, Johanna Spyri, autora suíça de expressão alemã, porque tudo que ela escreveu foi em alemão. Então, a Johanna nasceu na Suíça, nessas paisagens maravilhosas da Suíça. Ela era uma pessoa que amava muito essas paisagens. Existem poucas biografias da Johanna, mas o pouco que você encontra sobre ela, já existem relatos, né, dizendo que ela era muito encantada com aquela paisagem natural, ela era apaixonada pelo som do vento, né? E isso tudo aparece em Haide, né? Então, quando a gente lê a biografia da Johanna, a gente vê que muitos traços que a gente vê na Haide eram traços realmente da Johanna. Inclusive a vivacidade, aquela alegria, aquele entusiasmo da Haide eram características também da Johanna quando jovem, né? Segundo relatos. A Johanna foi a quarta filha de 6 irmãos e ela começou a sua carreira literária já na maturidade, ela já tinha mais de 40 anos quando começou a escrever. E ela escreveu muita coisa, escreveu muitas histórias infantis. Mas a história mais famosa, sem dúvida nenhuma, é Haide, né? Uma história que mudou aí o curso da literatura infantil, não só na Suíça, como no mundo, né? Haide é um marco, realmente, na história da literatura infantil. Foi publicada em 1880, né? O primeiro volume em 1880, o segundo volume em 1881, e eu li em algum lugar, que agora eu não vou me lembrar onde foi, que a Johanna escreveu Haide em um mês. Ela levou 4 semanas para escrever o livro, o que é bem impressionante, né? Então ela publicou Haide já aos 53 anos, né? E um dado interessante sobre a biografia dela
é que ela publicou Hyde em 1880, né? Já foi um livro de muito sucesso. Em 1884, ela perde o marido e o filho no mesmo ano, né? O filho único dela. E a partir daí ela passa a se dedicar mais intensamente à literatura e publica muitas outras obras que nós não temos em português, né? Em português a gente só vai encontrar mesmo, eu acho, tá? Não sei se existe alguma outra coisa da Johanna em português, mas Hyde existem várias edições, assim, foi traduzido para mais de 50 idiomas. Em português a gente tem essa edição da autêntica e existe uma edição portuguesa que eu gosto muito, que eu indico também, mas é mais difícil de comprar, que é essa aqui. Vocês não vão conseguir comprar em livrarias no Brasil. Isso aqui só mesmo na wook.pt, né, a livraria de Portugal. Não é uma edição bonita, tá? É edição ruinzinha de ler, assim, a letra bem pequenininha, né? Mas eu vou ler alguns trechos vou comparar alguns trechos da edição brasileira e dessa edição aqui. Vocês vão ver a diferença, tá? Mas enfim, a edição brasileira eu não acho que esteja péssima, não. Ela tá boa, né? Só que vocês vão ver que fica muito mais poético na tradução portuguesa, tá? Mas então, a Johanna, ela escrevia para crianças, mas ela ela declarava expressamente que ela não queria escrever apenas para crianças, mas para pessoas que amavam crianças. Então, na sua obra, ela procura não infantilizar, né, os personagens, os conflitos. Vocês veem que por isso é uma obra que atravessou tantas gerações, né, e que foi amada em tantos lugares do mundo. Né? Então, a Johanna faz uma literatura infantil que pode ser lida por qualquer pessoa, não é uma literatura infantilizada. E aqui eu separei algumas imagens do vilarejo onde ela nasceu, que era para apresentar no PowerPoint para vocês, né? Mas que eu vou ter que mostrar aqui. Então aqui é onde a Johanna nasceu, né? Vocês veem que a gente lembra imediatamente das paisagens descritas, né, em Hyde, aqui no inverno, né? A mesma paisagem no inverno. E aqui os abetos, né? Aquelas árvores que a Hyde amava, parecem pinheiros, só que pinheiro é considerado um arbusto, né? E os abetos são árvores, né, de grande porte e tudo. Então, o livro em Hyde aparece muito, né, o barulho do vento nos abetos. Então, aqui estão essas árvores, né, para quem não conhecia. Agora, sobre a história, né? Pessoal, toda narrativa vai ter alguns elementos em comum, né? Toda narrativa que você pegar no mundo ocidental, pelo menos, você vai ter alguns elementos em comum. E eu vou enumerar esses elementos e nesta live eu vou abordar alguns deles com vocês. Então, por exemplo, toda a história se passa em algum lugar, em algum tempo. Então é o que a gente chama da ambientação da obra, o cenário da obra. Mas cenário não é só o lugar físico onde a história transcorre. O cenário são todos os elementos que compõem ali a ambientação. Então é o local, é o tempo. Perdão, gente. Onde se passa a história. Em Hyde, o cenário é muito, muito importante, né? E se a gente for ver, a Johanna faz uma contraposição muito clara, muito nítida entre os Alpes e a cidade grande, né? Entre os Alpes e Frankfurt. De modo que a gente tem pistas ali sobre a psicologia dos personagens de acordo com o local onde eles vivem. Né? O cenário diz mais, em Hyde, o cenário diz pra gente muito dos tipos de conflitos que se passam em cada local, né? O tipo de estado de ânimo dos personagens, o tipo de vida, né? de vida que transcorre em cada local. Então, quando vocês lerem Hyde, se atentem para isso. Quando a Johanna descreve os cenários, ela está fazendo mais do que simplesmente falar sobre o local onde os acontecimentos se passam, mas dizendo muito sobre o tipo de vida que se leva em cada lugar, o tipo de estado de espírito que cada local evoca, né, nos personagens. E isso, no decorrer da história de Hyde, é muito marcante, porque ela começa a história nos Alpes,
vai para Frankfurt e depois consegue retornar aos Alpes. E depois, se você ler o volume 2, você vai ver que os personagens que vivem em Frankfurt vão para os Alpes também, e lá eles também se transformam. Então, aqui, vocês sabem, vai ter todo tipo de spoiler, né? Não é uma live para quem não leu o livro, tá? Mas então, no volume 2, por exemplo, a Clara, que é uma inválida, uma menina que vive na cadeira de rodas, né, e tudo, ela vai para os Alpes e lá ela consegue andar, né? O médico também, o doutor, ele se cura de uma doença espiritual que ele tinha, um peso que ele carregava na vida, né? Que era da morte da filha dele. Ele se cura disso também nos Alpes, né? Então, o cenário é muitíssimo importante e é um dos motivos também pelo qual a Johanna se tornou uma autora símbolo da Suíça, né? Ela passou uma imagem muito positiva da Suíça, né? na sua obra. Bom, além o que eu vou chamar de cenário, mas vocês considerem como o local e o tempo, né? Além do cenário, nós temos como elemento comum a toda a história os personagens. Os personagens são para quem os eventos acontecem, né? Quem movimenta a história. E a caracterização dos personagens é fundamental para que a obra tenha força, né? A gente vai se lembrar melhor das histórias nas quais os personagens foram muito bem caracterizados. Então, a gente fecha a Heidi, fecha o livro, né? Termina o livro, parece que você conviveu com ela, não é verdade? Parece que você conheceu o tio dos Alpes, que você conheceu a avó da Clara, que você conheceu aqueles personagens. Os personagens são extremamente bem caracterizados. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas características deles daqui a pouco. Além dos personagens, cada personagem tem um conflito. E existe um conflito que é o principal, que é o motor da história. Eu gosto de usar essa imagem do conflito como motor da história, porque de fato é o conflito que vai desencadear o enredo e vai fazer a história caminhar para frente e vai ter uma resolução, enfim, vai chegar a um desfecho, né? Então, o conflito é o motor da história. Cada personagem tem um conflito, mas o personagem principal, o protagonista, é claro que o conflito dele é o conflito mais importante, né? É o conflito que tem que ser muito bem resolvido. E a gente vai falar um pouquinho sobre o conflito de cada personagem importante aqui desse livro e o conflito da Heidi também. Eu mandei essas perguntas no e-mail de sábado porque eu já queria que vocês ficassem pensando sobre essas respostas para que quando eu lançar a pergunta vocês já tenham algumas respostas aí, e minha intenção era lê-las, né? No chat. Eu não sei se eu vou conseguir ler aqui. Mas vamos lá. Além do conflito, a gente tem... O conflito desencadeia o enredo, né? Então, o enredo é a sequência de acontecimentos da história, né? Então, o enredo também ele tem algumas etapas. Não vou falar sobre elas agora, porque senão vai embolar muita informação. Mas o enredo é uma sequência de eventos. E essa sequência tem uma lógica, né? Os eventos não acontecem assim aleatoriamente. Então... a gente vai falar também um pouquinho sobre o enredo e eu quero ver se vocês conseguem captar, se vocês conseguem me dizer qual é o clímax dessa história, tá? É muito importante quando a gente lê uma história, qualquer que seja ela, a gente saber identificar o clímax, no ponto máximo de tensão na história, onde o conflito se resolve, né? E isso vocês vão aplicar, vocês podem aplicar com histórias infantis de 32 páginas. Se é um bom livro, se é um livro bem escrito, então, ele tem um enredo bem encadeado e ele vai ter um ponto de tensão máxima também, que a gente chama de clímax, né? Eu vou dar alguns... Quando a gente for falar sobre isso, eu vou dar alguns exemplos aqui de histórias infantis, onde você identifica o clímax com mais facilidade, né? Porque a história é mais curtinha no livro ilustrado. Mas eu quero ver aí se vocês conseguiram pensar sobre essa pergunta e chegar a uma resposta, tá? E, por fim, nós temos os temas, que são abordados na obra, né? O tema é assim, o que essa autora quis dizer, afinal de contas, né? Sobre o que ela quis falar. Então, existem vários temas. Toda grande obra vai ter vários temas. Mas existe um que é preponderante, né? Quando você pensa em Heidi, deve ter algum tema que deve se destacar, assim, na sua memória. E quando alguém te fala, por exemplo, você está conversando com alguém, aí você fala assim, puxa vida... eu tô passando por um problema assim, assim, assado,
tá acontecendo isso, isso e isso, e você, pelo tema do livro, você fala, puxa vida, tem um livro que você precisava ler, né? É o tema que fica essa marca registrada do livro. E também é a força do tema que faz com que a obra atravesse gerações. Então, no caso, Hyde é um livro que lida com temas universais. Então, por isso que ele foi escrito no século XIX, mas mesmo assim, a gente lê com muito interesse hoje, né? E vai ler ainda com muito interesse para sempre, né? Porque esses temas são universais. Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho então sobre a questão da ambientação em Hyde, né? A importância do lugar onde a história acontece. Eu já me adiantei, né? Meio que eu já adiantei aí o que eu vou falar agora, mas o cenário é extremamente importante em Hyde para a construção da narrativa mesmo, não é um local escolhido assim aleatoriamente. Para vocês terem um contraste, vocês podem pegar, por exemplo, um livro que não é infanto-juvenil, mas é uma autora que eu gosto muito, que é a Jane Austen. Vocês podem pegar os livros da Jane Austen, o local é quase irrelevante. Assim, você sabe que a história se passa na Inglaterra, mas não importa muito, né? O local ali. Então, é um tipo de história, as histórias da Jane Austen são histórias em que o cenário, a ambientação, ela é quase toda a alma dos personagens mesmo, né? Ela é interior. Agora, em Hyde, não. Em Hyde você tem essa presença maciça, né, da natureza. E esse impacto que a vida natural tem sobre os personagens. Então, em Hyde, o cenário, ele é quase que um personagem também, né? E vocês façam esse contraste, né? Se vocês pudessem adjetivar esses cenários, como que você adjetivaria os Alpes e a cidade, né, de Frankfurt? Eu fui anotando aqui algumas coisas e como isso aqui era uma transmissão prevista para o YouTube, eu pretendia ler no chat as coisas que vocês escrevessem, né? Mas vamos lá, vamos colocando aí no chat, né? Pensem em características, né? Em adjetivos que nós poderíamos aplicar à vida nos Alpes, aos Alpes, né? Então, por exemplo, quando a gente lê aquelas descrições da vida natural, a gente tem uma impressão do sublime, né? Os Alpes são aquele local em que a gente consegue ver a mão de Deus, né, criando a natureza e toda a beleza que Deus criou para ser contemplada, né, como um espelho de si mesmo. Então, os Alpes são um lugar que evocam assim, a liberdade de espírito, né, a vida como ela deveria ser, a vida ideal, né? Existe uma certa idealização também da vida natural na obra da Johanna, né? A simplicidade, né? Vocês veem que a descrição da casa onde o tio dos Alpes mora transmite ao mesmo tempo uma grande segurança, né? Você fica seguro lá dentro, é gostoso estar lá dentro, né? E ao mesmo tempo é extremamente simples. Ele não tem nada de excessivo ali naquela casa, né? Ele tem o que ele precisa para viver, e o que ele precisa para viver é muito pouco, né? Então, a gente tem essa ideia da simplicidade, né? Quem tem a natureza tem tudo, né? Não precisa de muito pouco. Também é um espírito de aventura evocado pelos Alpes. Vocês veem que a Hyde ela não fica entediada, né? Ela é uma menina de 5 anos quando ela vai para os Alpes e não tem televisão, não tem celular, não tem nada disso, não tem nem brinquedos. E ela não fica entediada, ela não fica triste em momento nenhum, porque ela sempre encontra alguma coisa para fazer. Então tem esse espírito de aventura também nos Alpes. Quando ela vai para Frankfurt, a coisa muda completamente, né? A primeira imagem que nós temos de Frankfurt, quando ela acorda, né, naquele quarto, naquela casa nova, é de prisão, né? E a autora usa essa palavra, né? Que a Hyde se sentia presa, como um passarinho numa gaiola, e ela tentava abrir as janelas e não conseguia, porque as janelas eram altas e eram pesadas e ela não conseguia olhar para fora. Ela queria ver a paisagem, ela queria ver as montanhas, né? E não conseguia. E quando finalmente ela abre a janela, né? O Sebastian abre a janela para ela, o que ela vê? O chão de pedras, né? Então é um cenário de opressão, né?
de um mundo completamente oposto ao mundo natural, um mundo de convenções, né, de regras sociais, de regras a serem obedecidas, né, de ameaças. Vocês veem que quando a Hyde se aventura pela cidade, ela sai da casa do Sesemann e procura uma torre alta de onde ela pudesse ver a paisagem, né? Ela sai de casa procurando ver a natureza. E é uma cidade onde as pessoas não se olham, né? E não ligam umas para as outras, vão passando ali por ela enfim, por sorte ela não se perde, né? Mas quando ela finalmente consegue subir a torre e olhar, ela vê um oceano de telhados, né? Enfim. Então, o tempo todo tem esse contraste muito vívido entre a paisagem natural e a paisagem urbana, feita pela mão do homem, né? Enquanto que a outra paisagem é ali feita pela mão de Deus. Em termos mais simples seria isso, né? Então, apesar de a família ser muito boa para Hyde, com exceção da senhorita Rottenmeier, a gente vai chegar lá, mas apesar da família ser muito acolhedora e querer que a Hyde fique bem naquele ambiente, o ambiente em si é muito opressor para ela, né? Então, é isso. Hostilidade também seria outra palavra que a gente poderia aplicar aí à cidade, né? E é claro que isso tem um impacto no ânimo dos personagens, né? E a Hyde não sai ilesa, né, de tudo isso. Vocês leram a obra, vocês sabem que a Hyde acaba adoecendo. Em um determinado ponto da história, a Hyde acaba adoecendo. Mas a gente vai chegar lá, porque isso aí já é enredo, tá? Aí a gente já tá falando do enredo. Mas ainda, eu pedi para vocês no e-mail que vocês procurassem evidências daquilo que vocês estavam dizendo. Isso é muito importante, gente. Muito, muito, muito. Isso é uma coisa que a gente tem que adotar sempre nas leituras que a gente faz, né? Você tem que responder a uma pergunta sobre o livro. Por exemplo, como você caracterizaria o ambiente da cidade, né? Onde a Hyde vai morar? Aí você diz assim, ele é um ambiente opressor. Tá, justifique isso com alguma passagem do texto, né? Não é para virar uma tarefinha, tá? Você às vezes nem precisa justificar literalmente, mas você tem que se lembrar de onde você está tirando aquela ideia. Porque o que mais acontece, gente, com leitores em geral, com leitores de ficção acontece menos, tá? Porque a ficção, ela imprime uma impressão maior na nossa imaginação, mas com leitores de não ficção, isso acontece demais. A pessoa lê um texto e ela sai com uma determinada ideia, mas ela não sabe justificar aquela ideia. Ela não sabe fincar no texto aquela ideia. Fala, não, tá aqui, ó, tá escrito aqui, né? Então, a gente pode treinar isso com a leitura de ficção, né? Justificar as nossas impressões. E nisso de justificar as nossas impressões, muitas vezes a gente percebe que a gente estava com uma impressão enviesada, né? Eu vou tentar mostrar isso para vocês com algumas coisas aqui, mas, enfim. Sobre o cenário, eu me lembro que eu separei alguns episódios aqui que ilustravam isso. Tem o episódio das janelas, né? Em que a Hyde tenta abrir as janelas e não consegue. Quando ela finalmente abre, ela olha para fora, doida para ver as montanhas e ver um chão de pedras, né? E depois a incursão de Hyde na cidade. É isso. Esses são os dois episódios que fundamentam, né, tudo isso que eu disse aqui para vocês sobre o cenário. Deixa eu ver. Sobre o cenário, era isso que eu queria falar para vocês. Mas então é isso. Atentem-se para esse contraste, tá? Que na obra esse contraste é muito importante. Depois de falar sobre a ambientação, eu queria falar com vocês sobre os personagens, né? Na verdade, todas as perguntas que eu mandei no e-mail de sábado são perguntas sobre personagens, né? Então, vamos lá. Sobre personagens, a gente pode explorar muitas coisas. Eu mandei lá no e-mail para vocês a primeira pergunta, que era assim, o que o personagem mais deseja, né? E por que ele não consegue obter o que deseja. Essa é uma pergunta que leva a gente a pensar imediatamente sobre o conflito de cada personagem. E é claro que as primeiras respostas que vão ocorrer, muitas vezes não são as respostas mais que vão ao coração da coisa, né? Especialmente se você vai fazer essas perguntas para o seu filho, não fique corrigindo as respostas dele, né? Por exemplo, você pode perguntar assim para o seu filho, o que a Hyde mais deseja? Aí seu filho responde assim, a Hyde queria
levar pãezinhos para a avó, né? Bom, realmente ela queria isso. Não é o conflito principal, né? Não é o que está movendo a história, mas tente partir dessa afirmação dele para levar para o conflito, que é o coração da coisa toda. Qual é o conflito principal da Heidi? O que a Heidi mais quer? Ela quer voltar para casa. Ela quer voltar para os Alpes e voltar para a vida que ela tinha, né? Muito mais do que voltar para os Alpes, ela quer voltar a ter a vida que ela tinha. Ela tem medo de que... Aí já é outra pergunta, né? Sobre os medos dos personagens. Ela tem medo de que ela não volte, ou se ela voltar, ela não encontrar mais as coisas que ela tinha, né? Às vezes a avó pode ter morrido, às vezes alguma coisa pode ter acontecido com o avô, né? Então ela deseja esse retorno àquele estado de felicidade que ela encontrou nos Alpes e que ela só encontrou nos Alpes, né? Porque lembrem-se vocês que antes de ir para os Alpes a Heidi tinha uma vida muito ruim também, né? Ela viveu por 5 anos, ela perdeu a mãe quando ela tinha 1 ano de idade, né? E aí ela passou a ser cuidada pela tia, mas a tia deixava ela com uma velhinha, enquanto a tia tinha que trabalhar, né? Então, quem cuidava da Heidi, na verdade, era uma velhinha surda. E a Heidi não podia sair de casa, ela tinha que ficar em casa, né? Perto da velhinha, porque senão a velhinha não conseguia achá-la. Então, vocês imaginem, uma menina de 5 anos ali tendo que ficar dentro de casa, perto da lareira, né? Só vendo o mundo acontecer lá fora pela janela, sem poder sair. A tia também não tinha tempo, não tinha tempo para dar atenção para ela. E aí quando ela vai para os Alpes, pronto, né? Ali ela se encontra, ali ela descobre o que é ser feliz, né? E então ela quer voltar para esse estado inicial dela. Agora, o tio dos Alpes, o que o tio dos Alpes mais queria? Vocês conseguiram pensar sobre isso? Bom, o conflito do tio dos Alpes, a partir do momento que a Heidi vai embora, é se ele vai ter a Heidi de volta, né? Se ele vai conseguir rever a neta. Isso não está enunciado na história, mas a gente imagina que é isso, né? Uma vez ele não queria que a Heidi fosse embora, e uma vez que ela vai embora, o conflito que ele passa a viver é se ela vai voltar. Mas além disso, ele tem um conflito muito anterior, que é o conflito dele viver em guerra, em pé de guerra com Deus e com os homens. Ele se afasta da comunidade, ele se afasta do convívio com as pessoas ali do vilarejo e vive como um ermitão. Aí a gente pensa nesse conflito, né? Até quando ele vai conseguir viver assim? Será que ele vai se reconciliar com as pessoas? Será que ele vai se reconciliar com Deus? Será que ele vai sair daquela vida de ermitão ou ele vai terminar daquele jeito? Então esse é o conflito do avô. E a gente sabe também que esse é o conflito do avô porque esse é o conflito dele que é resolvido, né? No finalzinho da história a gente sabe que isso acontece, essa reconciliação acontece por intermédio da Heidi, né? Mas justamente por essa ser a grande transformação do avô da Heidi, a gente então sabe que esse era o conflito que ele tinha. Vamos pensar sobre a senhorita Rottenmeier. Vocês conseguiram pensar com algum carinho sobre a senhorita Rottenmeier? A senhorita Rottenmeier também tem um conflito, né? A partir do momento em que a Heidi chega na casa, ela se torna um estorvo na vida da senhorita Rottenmeier. Por quê? Porque a Rottenmeier é a governanta. Ela tem que manter aquela casa em ordem. Ela tem que manter tudo perfeito, né? A Rottenmeier é assim, a razão de vida dela, a razão da vida dela é servir aquela família. E ela tem uma ideia de perfeição na cabeça dela que parece que nem o Sr. Sasseman valoriza muito, né? Mas que para ela é tudo, que é assim, manter tudo em ordem, né? Tudo sob controle. E a Heidi vem como aquele elemento de descontrole, de caos, né? Então, o conflito da senhora Rottenmeier será que ela vai conseguir domesticar essa menina? Será que ela vai conseguir trazer a casa dela, a casa, né, onde ela vive,
para um estado de ordem, né, que foi abalado desde que a menina chegou. E ela tenta resolver isso de todo jeito. Ela tenta mandar a menina embora, né? De todo jeito. Só que acontece que a menina conquista o coração de todo mundo ali e ninguém quer se livrar da Hyde. As pessoas querem que a Hyde fique na casa. E aí a Rottenmeier tem que engolir a seco e aceitar a Hyde, né? Mas então o conflito da senhora Rottenmeier é, né? Será que ela vai conseguir domesticar aquela menina? Civilizar aquela menina? Será que ela vai conseguir que a casa seja ordeira, né, e funcione como um reloginho, como ela sempre quis? Né? A Clara também tem conflitos, embora a personagem da Clara seja pouco explorada, né, a psicologia da Hyde não é muito, da Clara não é muito explorada, mas a gente consegue ter uma imagem dela também. E ver que ela tem pelo menos ali 2 conflitos. Né? Será que ela vai ter uma companhia? Né? Porque ela é muito sozinha. E será que ela vai se curar? Né? E esse conflito do será que ela vai se curar é resolvido no volume 2, né, da história. E a resposta é sim, ela se cura. Né? Mas é só no volume 2 que isso acontece. E por fim, a tia Dete. Qual é o conflito da tia Dete? O que a tia Dete está tentando resolver? A tia Dete, ela quer encaminhar a Hyde na vida. Ela é a responsável pela Hyde. Né? Quando a sua irmã morre, quando a Adelaide morre, deixa aquela menininha para ela cuidar, a Adelaide faz o pedido explícito, né, de que a Dete cuide da Adelaide. Que o nome verdadeiro da Hyde é Adelaide também, né? Igual da mãe. Mas então a Dete, ela tem essa obrigação, né? Ela tem que encaminhar a Hyde de algum modo, né? Garantir o futuro dela. E a Dete tem um outro conflito que é cuidar da sua própria sobrevivência, né? A Dete precisa trabalhar para se sustentar. E é um conflito também que ela tem que resolver, né? Ela precisa lutar pela própria sobrevivência, né? Como que ela vai resolver isso? A gente sabe como que ela resolve isso. Ela arruma um trabalho em Frankfurt, se muda para lá, e é por isso também que depois a Hyde vai acabar indo parar em Frankfurt, né? Mas então vocês vejam, quando a gente pensa sobre o conflito de cada personagem, a gente está dando a devida atenção a cada personagem, né? A gente não deve pensar numa obra pensando só em 1 ou 2 personagens. Então, assim, então só quem importa nesse livro é assim, a Hyde e o Tio dos Alpes, o resto não importa. Não, você tem uma obra literária bem feita, ela caracteriza bem os personagens mais importantes e cada personagem ali é um universo, né, de conflitos, temores, desejos e tudo. E é muito interessante quando a gente pega uma continuação, né, como é o volume 2 da Hyde, pra gente ver isso. Personagens que tinham ficado meio apagados no primeiro volume, vem à luz no segundo volume, né? O personagem do médico, por exemplo, que tem uma participação importantíssima no primeiro volume, mas assim, só ali no finalzinho, né? No segundo volume, ele é uma estrela, né? Ele aparece devidamente, né? Então, pensar sobre os conflitos desses personagens faz muito bem. Eu não vou aqui me estender mais sobre conflito, tá? Mas eu acho que vocês pegaram a ideia. O que esse personagem está tentando resolver? Essa é a pergunta. E o interessante, o conflito da Hyde só se torna claro para ela um pouco tarde na história, lá pela metade do livro. Vocês perceberam isso? A gente sabe qual é o conflito da Hyde. Fala, puxa vida, ela não tá percebendo o que tá acontecendo. Ela não vai conseguir voltar para casa o dia que ela quiser, né? Mas na cabecinha dela era isso que ela achava, né? O dia que ela quisesse, ela poderia voltar para casa, ninguém ia se opor. Só em um determinado momento é que ela percebe, opa, não é bem assim. E aí o conflito dela fica evidente para ela. Mas a gente vai chegar lá quando for falar de enredo, tá? Então, esses foram os conflitos, né? Eu separei algumas imagens aqui, gente, tão bonitas, né? Que era para vocês estarem vendo. Enquanto eu falo tudo isso, vocês deveriam estar vendo essas imagens, né? Se o nosso plano inicial tivesse dado certo. Mas, enfim. A segunda pergunta é: como você caracterizaria os personagens mais importantes da história? E aqui é para você não pensar muito, tá?
Como que você... E pensar muito. A princípio você não vai pensar muito. Vai colocando os adjetivos que vierem na sua cabeça. Mas depois de um tempo, fala assim, peraí, será que eu tô olhando com justiça para todas as características desse personagem? Né? Então aqui vamos fazer o teste. Vamos ver se vocês estão sendo justos aí com os personagens, né? Vamos pensar primeiro na tia Dete, né? Como é que vocês caracterizariam a tia Dete? Se vocês fossem falar da tia Dete para alguém, né? Imagina que você conhece a tia Dete, aí você vai falar dela para alguém. Como é que você falaria sobre ela? Então a gente pode pensar em algumas características que aparecem logo nas primeiras páginas do livro, né? A tia Dete é impaciente, ela é nervosa, né? Ela é impaciente, ela é assoberbada. Você vê que ela tem muitas coisas para resolver, né? Ela tem muitas obrigações e ela vive sempre com o peso dessas obrigações. Ela é uma pessoa sem sabedoria, né? Ela não sabe lidar muito bem com aquelas situações e ela explode com as pessoas, né? E especialmente com a Heidi, né? No começo do livro, inclusive eu vou ler um trechinho aqui para vocês, na tradução brasileira e na portuguesa, vocês veem que ela agride a Heidi verbalmente, né? Ali logo nas primeiras cenas do livro. Ela é também muito preocupada. Ela tem que resolver muitos problemas e ela tá sempre preocupada, né? Ela nunca tá tranquila. Ela é um pouco embrutecida também, né? Por todas essas coisas que acontecem a ela, enfim, vocês imaginem. Você ser uma pessoa que precisa trabalhar pela sua própria sobrevivência, a sua irmã morre, deixa uma sobrinha para você cuidar, uma menininha de 1 ano, e você não tem ninguém com quem contar, né? A Heidi já era órfã de pai quando isso acontece, então realmente ela era a única pessoa na vida daquela criança, né? Com exceção do avô, que morava nos Alpes, né? Agora vamos pensar... sim, outra palavra que eu acharia importante colocar como característica da Dete e aqui atenção para o sentido que eu quero imprimir essa palavra, pecadora. Marcela, todos nós somos pecadores. Só que ela vive com a consciência pesada. E isso fica explícito no livro, né? Tem uma passagem em que quando a Dete entrega a Heidi para o avô, e o avô pergunta, mas o que eu tenho a ver com isso? E o que eu vou fazer com essa menina quando ela começar a chorar? E aí a Dete fala, isso é problema seu, né? Ninguém me ensinou o que eu tinha que fazer com ela quando eu me vi com essa menina nos braços, né? Mas aí a autora diz, a Dete não estava muito tranquila com aquilo que ela estava fazendo, né? Então vocês vejam, a Dete pode nos parecer muito insensível, né? E inclusive essa é a opinião das pessoas da aldeia, né? Falam, Dete, mas você vai deixar essa menina com aquele homem lá em cima, você tá louca, ela não vai sobreviver, né? E tudo. E a Dete segue em frente, tentando não ouvir aquelas coisas, porque ela não tá muito tranquila com a consciência dela. Então, no fundo, ela sabe que ela não tá sendo o melhor que ela podia ser, só que ela não consegue ser de outra forma, né? Então, quando eu digo pecador, é nesse sentido assim, é um pecado sem uma devida confissão e redenção, né? Então ela vive com aquele peso ali no coração dela. Mas ela é muito trabalhadora, né? Isso é uma característica muito evidente na Dete. Ela é trabalhadora, ela é batalhadora, ela é responsável, né? Vocês vejam que ela cuidou da sobrinha por 4 anos, né? Então ela tem todas essas características assim ruins, mas ela é uma pessoa responsável, ela é trabalhadora, ela é uma pessoa muito prática, né? Aliás, excessivamente prática, né? Mas então é isso. Quando a Dete e a Heidi estão subindo os Alpes, há uma cena em que a Heidi se desvencilha das roupas, né? Porque ela estava usando um monte de roupas, porque a tia Dete não queria carregar aquele monte de roupas, então ela vestiu aquelas roupas na menina. E é claro que vai ficando muito quente, a Heidi vai sentindo muito calor. E aí a Heidi se desvencilha daquelas roupas, né? E a tia Dete grita com a Heidi. Isso aqui tá na página 19, né? Então a tia Dete grita com ela e diz,
Ah, desmiolada, cabeça de vento, você não tem juízo? Né? Quem é que vai descer de novo agora? Ela fica preocupada. Meu Deus, essa menina só me dá trabalho. E agora? Quem é que vai lá descer? É íngreme, né? O caminho é íngreme. E agora ela tinha que descer para pegar as roupas que a Heidi tinha deixado lá embaixo. Na tradução portuguesa, isso fica ainda mais agressivo. Né? Na tradução portuguesa, está na página 13. Então a tia Dete fala para ela... Não prestas para nada, é o que diz a tia pra Heidi. Não prestas para nada, exclamou Dete irritada. O que te passou pela cabeça para fazer uma coisa dessas? Por que te despiste? Qual o significado do teu ato? Ai, criança miserável e desobediente, será que não tens nenhum juízo? E aí, quem é que vai descer para buscar as roupas, etc. Então, aqui fica bem caracterizada aquelas características que a gente disse da impaciência, da falta de sabedoria, né? Enfim, e também do assoberbamento, né? Ninguém vai negar que a tia Dete está cansada e ela está preocupada e ela está com a consciência pesada, então não é de se esperar também que ela tenha muita delicadeza, né? Agora, gente, eu vou ter que encurtar isso aqui, tá? Porque eu separei um monte de características aqui de vários personagens, mas senão vai ficar muito demorado. Mas o tio dos Alpes. O tio dos Alpes, a gente poderia caracterizá-lo. Ele é o que tem características mais contraditórias, né? A princípio, né? Como solitário, antissocial, intratável, né? Isso quando a gente começa a ler a obra, né? E pecador também, né? Todo mundo é pecador. Sim, só que ele tem alguma culpa no cartório que ninguém sabe direito o que é. Ele vive com algum peso aí na biografia dele, uma coisa não resolvida. E de fato essa coisa existe, né? Não parece que é uma mera fofoca. De fato ele teve uma vida pregressa de devassidão, né? Ele desbastou os bens da família, ele depredou os bens, dilapidou, né? O patrimônio da família, ele causou muito desgosto aos pais, né? E tudo, inclusive o irmão dele ficou na miséria por conta disso também, e sumiu no mundo, né? Ele não tinha mais contato com o irmão. Então é claro, aquilo que se falava sobre o tio dos Alpes tinha um pouco de exagero, de injustiça, mas ele de fato tinha uma história pregressa carregada de pecados, né? E a gente tem, a princípio, essa imagem dele, né? Depois, conforme a história vai se desenrolando, a gente vê que ele é uma pessoa muito diligente. Ele vive com com poucos meios, mas ele sabe selecionar muito bem aquilo que vai entrar na vida dele, né? Então, ele tem aquela vida austera, ele tem poucos bens, mas os bens que ele tem lhe garantem uma existência relativamente confortável, né? Então ele tem ali as cabras, ele tem... quando a Heidi chega, que a gente vai ver, né? Ele tem tudo que precisa mesmo. Ele tem ali o cobertor grosso, né? Pra fazer a cama dela, e tá todo dobrado, tá tudo limpinho. Você tem uma imagem da casa dele como uma casa asseada, uma casa limpa, uma casa, como eu disse antes, que a gente quer estar lá dentro, né? Aconchegante, por mais simples que ela seja. Ele é muito habilidoso, ele conserta as coisas. Essa é uma característica importante da gente ver no tio dos Alpes, né? Ele conserta as coisas, ele faz as coisas. Então a Heidi precisou de um banquinho, em poucos minutos ele foi lá e fez um banquinho para ela. Depois ele vai e conserta a casa da avózinha, né, que tá caindo aos pedaços. Ele tem uma personalidade muito forte, né? É difícil dobrar esse homem, né? É difícil convencer esse homem de qualquer coisa. Ele é cabeça dura, seria o nosso cabeça dura. Mas ele é uma personalidade muito forte, né? Ele é muito aciado, ele é ordeiro, ele é observador, ele é generoso e amoroso, né? Qual é a primeira cena na qual a gente vê que ele é amoroso? É logo na primeira noite em que a Heidi está dormindo lá na cabana, em que o vento, durante a madrugada, o vento entra pela chaminé e, segundo a própria autora, a narradora, é como se fossem vozes de pessoas em sofrimento, né? Então é aquele vento assustador, aquele vento que
que causa intranquilidade. E aí ele acorda no meio da noite e pensa, a menina deve estar com medo. Aí ele sobe até o local onde ela está dormindo e fica contemplando a Hyde dormindo, né? E a Hyde nem se liga no barulho, ela está dormindo ali, um sono pesado. E ele fica observando a menina, né? À luz da lua, né? Existe uma janelinha, tem até uma ilustração que eu separei aqui para vocês. Aqui, ó. Onde a Hyde dormia, na cabana, era aqui, né? Então, a luz da lua se reflete nessa janela, sobre o rosto da Hyde, e o avô fica contemplando a menina dormindo. Ali você percebe que ele é amoroso, né? Ele já se importa com a Hyde, logo no primeiro dia, né? Isso é muito interessante, assim, o avô adere imediatamente ao fato de que a neta vai morar com ele. Ele não fica remoendo, né? Tipo, ai meu Deus, mandaram essa menina pra mim, agora, o que eu vou fazer? Não, ele tem um momento de hesitação, na verdade não é nem hesitação, mas talvez irritação, que é quando a Dete entrega a menina pra ele, mas aquilo imediatamente passa e ele aceita a nova realidade dele, que é cuidar da Hyde. Vamos caracterizar agora, eu vou pular vários personagens aqui, gente. Vamos caracterizar a senhorita Rottenmeier. Eu gosto de falar da Rottenmeier porque ninguém gosta dela, né? A Rottenmeier é o antagonista da Hyde, né? Mas ela é uma personagem importante também, uma personagem interessante. Mas então, a Rottenmeier, ela tem muitas características em comum com a Dete, né? Então ela também é irritadiça, né? Autoritária, excessivamente preocupada com as aparências, né? Impaciente, rígida, né? Extremamente rígida. Tudo para ela tem que ser assim impecável segundo as normas de conduta que ela imagina que são as civilizadas, né? Ela é sem sabedoria, controladora, hiperbólica, ela é exagerada, né? Vocês veem que quando ela percebe que a Hyde não é a menina que ela imaginava, ela fala, fomos terrivelmente enganados, fomos traídos, né? Enfim, quando o Sr. Sassaman volta de viagem e vê a cara da Rottenmeier, ele fala, nossa, a própria autora diz, ela estava com o semblante da desgraça, né? Então assim, para ela o mundo acabou, ali alguma coisa saiu do controle e o mundo acabou, né? Então ela é tudo isso, mas ela é também, vejam bem, ela é inconsciente. Ela é inconsciente dessas características dela. E vocês sabem onde é que fica evidente que ela é inconsciente? Quando ela escreve pro Sassaman dizendo que a Clara precisa de uma companhia, que a Clara tá muito sozinha, que a Clara precisa conviver com alguém, etc, etc. E pergunta pro Sr. Sassaman o que ele acha, né, dela ter uma companhia, da Clara ter uma menina para fazer companhia para ela. E o Sassaman responde dizendo que sim, é uma boa ideia, só que a menina vai ter que ser extremamente bem tratada na casa. E a Rottenmeier diz, mas nem precisava dizer isso, quem é que maltrataria uma criança? Ou seja, ela não percebe a maldade, ela não percebe o que ela mesma faz, né? Em diversos pontos ela ameaça a Hyde, né? Ela ameaça que vai trancar a Hyde no porão, ameaça que vai jogar o livro dela fora, ameaça que vai... que mais que ela ameaça jogar fora? Enfim, as coisinhas que a Hyde preza, né? Ela ameaça destruir aquelas coisas, proíbe a Hyde de chorar, né? Mas ela não percebe que ela está sendo maldosa quando ela faz isso. Para ela está só mantendo as coisas em ordem, né? Então, a senhorita Rottenmeier é extremamente cega, né, para si mesma. Tem outra cena em que isso fica bem claro, que é quando ela coloca a touca do lado contrário, quando o Sassaman a acorda no meio da noite, né, lá pro final do livro. Ele a acorda no meio da noite, ordenando que ela preparasse as coisas pra Hyde voltar para casa, e ela tá com a touca virada ao contrário, uma cena assim meio ridícula, né, e ela não se dá conta daquilo e tudo. Então, esses são o que eu falei para vocês, né? Buscar no texto os fundamentos daquilo que a gente está dizendo, né? Isso é importante. Bom, vamos lá. Não vamos caracterizar ninguém mais não, senão a gente vai ficar até meia-noite aqui. Além
A pergunta número 3 é sobre os temores dos personagens. Então, assim como a gente tem que pensar sobre os conflitos de cada personagem, a gente tem que pensar sobre os temores deles. E quando a gente faz isso, a gente humaniza os personagens. Esse é um exercício que a gente tem que fazer sempre, né? Não só com personagens, mas com as pessoas em geral, né? Em geral, a gente, no nosso convívio com as pessoas, a gente pode cair em figuras muito preto e branco, né? Muito caricaturais das pessoas. Quando você se pergunta sobre os temores daquela pessoa, você passa a ver a pessoa em 3D, né? Você fala, opa, peraí, ela age desse jeito por causa disso, né? Pode ser que ela haja desse jeito por causa disso, e ela é cega para isso. Então, você passa a ver a pessoa melhor do que ela se vê. Isso na literatura acontece o tempo todo, né? Então, quais são os temores, né, dos personagens? Bom, o temor da Hyde é muito evidente. Ela teme não voltar para casa, né? Em algum momento ela teme isso. Vocês vejam que até o meio do livro parece que ela não teme nada. Ela tá completamente tranquila, assim, naquele ambiente novo. Por quê? Porque ela acredita que ela vai poder voltar no dia seguinte. Assim que ela estalar os dedos, ela vai poder voltar para casa. Só que há um momento, e esse momento é importante, em termos de enredo é importante, saber identificá-lo, né? Há um momento no qual, a realidade aparece para Hyde ali. Você não pode voltar para casa a hora que você quiser, né? Então, ela passa a ter esse medo. E é a partir do momento que ela passa a ter esse medo que ela começa a adoecer, né? Lentamente ela começa a adoecer. O tio dos Alpes. Quais são os medos que o tio dos Alpes tem? Bom, a gente pode pensar assim, o tio dos Alpes tem medo de ser incomodado. Ele tem medo de que alguém bata na porta da casa dele. Mas ele tem um medo muito mais profundo, que a gente pode... Ele não está enunciado também explicitamente na história, né? Não é algo que o tio dos Alpes pense, não é algo que ele diga, mas a gente pode imaginar que o tio dos Alpes tem medo de morrer sozinho, né? Ele tem medo de morrer mais do que sozinho, de morrer em guerra, né? Com tudo e com todos, com Deus e com o mundo, né? Então, a gente também pode atestar esse medo quando, no finalzinho da história, quando ele se reconcilia, ele está feliz, né? A Hyde diz que ele nunca esteve tão bonito, né? Como naquele dia ali em que ele desce para a aldeia para assistir a missa e tudo, né? Então, a gente vê que, ele se livrou de um conflito ali. Ele resolveu um conflito, um temor que ele tinha, que era de que essa reconciliação não acontecesse, né? E aí, vocês já liguem o alerta aí para um dos temas desse livro, né? Eu disse reconciliação, né? É um dos temas que aparecem nesse livro. E a senhorita Rottenmeier também tem medos, né? Ela tem medo de que a casa dela nunca volte a ser o que era, né? Mas, mais do que isso, ela tem medo de desagradar aquela família. Vocês vejam que a vida da senhora Rottenmeier gira em torno de fazer as vontades daquela família, né? Então, esse é o maior medo que ela tem e é isso que segura ela também no seu ímpeto, né? No seu ímpeto até às vezes de prejudicar alguém, né? Ela tem tanto medo de desagradar os patrões que acaba sendo um freio importante aí para ela. E a pergunta número 4, existe algum antagonista nessa história, né? Alguém que se opõe aos desejos profundos dos personagens mais importantes? Vamos pensar só na Hyde e no tio dos Alpes, né? Existe algum antagonista para a Hyde? Existe, né? A senhora Rottenmeier é um antagonista muito claro ali pro desejo profundo da Hyde de voltar para casa. Porém, existe um antagonista na história que é mais sutil. E eu não sei se algum de vocês chegou a perceber isso. Eu espero que não, porque aí vai ser uma novidade. E aí vocês vão falar, nossa, se não fosse aquela live eu não teria percebido isso. A própria Hyde é a sua própria antagonista. Quando ela percebe que não vai poder voltar para casa, já tinha um tempo, né, que ela estava vivendo ali naquela casa, quando acontece o episódio da escada. Vocês lembram que a Hyde sente tanta saudade de casa que ela pega todos os pãezinhos, coloca dentro do cesto, desce as escadas e se dirige à porta,
querendo voltar para casa. A senhora Rottenmeier abre a porta e fala: o que você está fazendo aqui? Eu já não disse que você não pode sair? Né? Essa é uma cena do livro, é uma cena importantíssima, onde ali começa o conflito da Heidi fica aparente para ela. Né? Então a Heidi fala: mas eu não quero, você não pode sair andando por aí. Aí a Heidi diz: mas eu não quero sair andando por aí, eu quero voltar para casa. Aí a senhora fala: voltar para casa, essa é boa, voltar para casa, né, sua ingrata. Por acaso você está sendo maltratada aqui? Por acaso você já teve tudo isso aqui que você está tendo? Por acaso alguém já te tratou tão bem assim? Né? Então você é muito ingrata. Que o senhor Sessman não saiba disso, não fique sabendo disso. Né? Então, ali o mundo da Heidi desaba. Né? Então ali ela percebe que ela não vai poder voltar para casa a hora que ela quiser e ela se depara com o seu maior antagonista interior, que é o medo de parecer ingrata. Né? Então, não querendo parecer ingrata com aquelas pessoas que eram boas para ela, a Heidi sufoca aquele desejo de voltar para casa. E ela vai vivendo com isso, e vai vivendo com isso. E aí, em algum momento, vocês vejam que a partir desse momento, dessa cena da escada, a Heidi chora pela primeira vez. Né? Durante o jantar, se não me engano, eu não me lembro agora exatamente se é durante o jantar ou se eu acho que a Heidi não aguenta mais aquela tensão e ela começa a chorar descontroladamente, né? Pela primeira vez. E aí todo mundo fica meio assustado, né? O Sebastian fica assustado, tentando consolar a menina, a Clara também fica assustada. É por causa do episódio dos pãezinhos, né? Que a senhorita Rottenmeier descobre que a Heidi está guardando pãezinhos dentro do armário. E ela fica horrorizada com aquela nojeira, né? Ela fala: mas essa menina é doida, fica guardando comida dentro do armário. E joga fora os pãezinhos que ela estava guardando para a avó dela, para a avózinha, né? Que mora nos Alpes. E isso contribui ainda mais para que a Heidi se sinta destruída. Vocês veem que tudo que a Heidi ama vai sendo destruído, né? Ou quase destruído, um após o outro. Né? Então, a Clara, na tentativa de acalmar a Heidi, fala: calma, Heidi, calma. Quando você for embora, eu vou te dar todos os pãezinhos que você quiser, não se preocupe. E aí a Heidi começa a ficar um pouquinho mais calma, quando ela imagina que vai ter os pãezinhos, né? Para levar para a vovó. Mas ainda assim, ela se entristece e ela vai ficando cada vez mais triste, mais triste. E nesse período de entristecimento da Heidi, ainda assim acontecem coisas extraordinárias, que uma delas, a Heidi aprende a ler. E a Heidi, primeiro, né, a Heidi conhece a avó da Clara, que é uma figura maravilhosa, né? É uma figura que ajuda a Heidi em duas coisas. Ajuda a Heidi a ter confiança em si mesma, para ela acreditar que ela era capaz de aprender a ler. A Heidi já era uma menina de 8 anos, né? A essa altura. E também ensina a Heidi a rezar. Né? Então, nesse momento de entristecimento, a avó diz: mas o que é que está te incomodando, Heidi? A Heidi diz: eu não posso dizer. Puxa, mas você não pode dizer para ninguém, né? Nem para Clara, não posso dizer. Mas então você já contou para Deus? Aí ela diz: não, a Heidi não sabe rezar. E aí a avó da Heidi ensina a Heidi a rezar, né? Esse é um momento muito importante da história. E tem também um momento em que a avó promete a Heidi o livro, né? Que a gente vai saber depois que era um livro de histórias da Bíblia, né? É um livro muito bonito, ilustrado, e que a Heidi se apaixona pelo livro. E a avó diz: quando você aprender a ler, eu vou te dar esse livro. E então são cenas importantes, coisas importantes que acontecem aí nessa fase em que a Heidi começa a se entristecer, né, por não poder voltar para casa. Mas a situação, e aqui a gente já vai entrar no enredo, né, nós poderíamos dizer assim que a tensão vai crescendo nitidamente no livro a partir deste momento, né, em que a Heidi percebe que não vai poder voltar para casa no momento em que ela quiser. Daí em diante é só um crescendo, né, um crescendo de tensão, e a situação vai se tornando quase insustentável. Há momentos em que você acha que a coisa vai romper ali, mas aí acontece alguma coisa que acalma as coisas de novo. Por exemplo, há um momento ali de grande tensão, mas aí o Sr. Sassaman volta para casa
e ele conhece a Hyde acaba gostando muito dele, ele acaba gostando muito dela, e aí meio que ela se acalma, né, e tudo, mas ela continua triste, né. E aí há um acontecimento estranho na casa, que são as aparições do fantasma, né. Todo mundo acha que tem um fantasma na casa e todo mundo fica apavorado e escrevem para o Sr. Sassaman, né, dizendo para ele voltar para casa porque ele precisava dar conta daquele fantasma. E aí o Sr. Sassaman volta para casa, ele vivia viajando, né, ele volta para casa e chama o doutor para ajudá-lo, o médico, né, para ajudá-lo a descobrir quem era esse fantasma. E aí durante a noite, durante a madrugada, eles flagram esse tal desse fantasma, que na verdade era a própria Hyde, que era sonâmbula, né? Ela começou a ter crises de sonambulismo e ela abria a porta de casa e deixava a porta aberta e subia de novo pro quarto, né? Nesse momento em que o médico e o doutor, o Sr. Sassaman e o médico flagram a Hyde, é o clímax da história, né? Ali fica evidente que alguma coisa muito errada está acontecendo com ela. E o médico, né, com seus conhecimentos ali sobre o estado de saúde da Hyde, vira para o Sassaman e diz, olha só, essa menina está definhando, né? O médico tem uma conversa com a Hyde, no qual a Hyde, mais ou menos, ela se abre, né? Ela não se abre totalmente, mas o médico percebe o que está acontecendo. E aí o médico vira pro Sassaman e diz, essa menina vai morrer. Se ela continuar aqui, ela vai acabar morrendo. Ela é frágil, ela tá muito doente e tudo. E o Sassaman nessa hora fica irado, né? Irado por ninguém ter visto aquilo antes, né? Então ele imediatamente, de madrugada mesmo, ele começa a acordar todo mundo da casa e ordenar que as pessoas arrumassem as coisas da Hyde, que ela tinha que voltar para casa e tudo. Então esse é o clímax, né? Esse é o momento em que o conflito se resolve, né? O que a Hyde mais queria? Não era voltar para casa? Esse é o momento em que a volta dela começa a ser preparada, né? E tudo acontece muito rápido. Então, ele já manda chamar a tia dela, a tia tira o corpo fora, né? Fala assim, não, olha, vocês querem mandar ela de volta para os Alpes? Eu não tenho nada a ver com isso. Tchau, tchau. E vai embora. Mas, enfim, o Sr. Sassaman dá um jeito de providenciar a viagem da Hyde. Nessa hora, a gente fica muito feliz que eles sejam ricos, né? E você fala, puxa vida, como é mais fácil fazer as coisas quando você tem dinheiro, né? Porque aí você providencia a viagem rapidinho, pega o empregado ali da casa, manda ele junto com a menina no trem e finalmente ela consegue voltar para casa. E a gente, durante a leitura, a gente vai lendo cada vez mais depressa, porque a gente tá doido pra ver a Hyde chegar logo nos Alpes, não é verdade? A gente fica tão ansioso quanto a Hyde ali naquele momento. Então, nesse momento, o grande conflito da história se resolve. Mas há mais conflitos que vão ser resolvidos depois disso, né? Porque depois do clímax, você tem uma sucessiva resolução dos conflitos, né? Então, o conflito da Hyde foi resolvido, mas aí você tem os outros conflitos que vão sendo resolvidos na sequência, e o mais importante deles é o do tio dos Alpes, né? Então, nós temos ali quais são os conflitos que vão se resolvendo? Bom, o tio dos Alpes recebe a Hyde, né? Fica muito feliz por ela ter regressado. E a Hyde volta diferente, né? Ela volta, por exemplo, sabendo ler, que é uma coisa que ela que ela demorou a aprender, né? E ela volta sabendo ler. Ela volta também com um livro. Esse livro é importantíssimo. A alusão à parábola do filho pródigo é importantíssima nessa história, né, da Hyde. Então, há um dia lá em que a Hyde está conversando com o avô e ela conta para ele do livro muito bonito que ela ganhou e que agora ela sabe ler. Então, ela quer ler aquela história para o avô. E aí ela lê em voz alta aquela história do filho pródigo. E o avô ouve e vê que é a história dele, né? Ele é o filho pródigo, né? E aí ele fica meditando sobre aquela história e ele diz, mas então é isso. Se você deu as costas para Deus, não há mais volta, né?
acabou. Deus se esqueceu de você também. Se você se esquece de Deus, Deus se esquece de você. E aí a Heidi diz, não, vovó, não é assim não. A vovó também me ensinou que a qualquer momento a gente pode se voltar para Deus novamente e Deus passa a nos ouvir de novo, né? Então, o avô fica impactado por aquela história e por aquilo que a neta disse para ele. E nessa noite, depois de muitos anos, ele reza, né? Ele fala com Deus depois de muitos anos e é uma cena muito bonita em que ele se reconcilia. E aí no dia seguinte ele chama a Heidi para ir à aldeia participar da missa, né? Veja, na tradução portuguesa aparece missa, né? Missa e padre. Na tradução brasileira aparece pastor, né? E se não me engano não aparece a palavra missa, eu não lembro, tá? Isso ficou, eu não sei alemão, eu não posso consultar a obra. Na verdade, com o Google Tradutor eu poderia até ter feito isso, mas não me ocorreu na hora. Eu não peguei o original para ver o que era, se era padre, se era pastor, mas isso, enfim, para o fim da história que não importa. O que importa é que ele desce à aldeia no dia seguinte com a Heidi e ele decide se unir novamente à vida em comunidade. Então ele participa da missa, ele vai lá conversar com o padre, pede desculpas ao padre por ter sido ríspido com ele, né, quando o padre vai procurá-lo em algum momento lá da história, e aí ele se reconcilia. E o que é interessante é que assim, essa é uma obra infanto-juvenil, né? A grande diferença de uma obra infanto-juvenil para uma obra mais adulta não é tanto os temas, não é tanto os conflitos, mas digamos assim, uma certa tensão que se resolve perfeitamente. Assim, você fica completamente satisfeito, né, na resolução ali de Heidi, no final da história. As pessoas da aldeia, que antes rejeitavam a figura do tio dos Alpes, assim que veem o movimento do tio de se reconciliar, elas imediatamente o aceitam. E a tensão se resolve, né? Então, você pensa, é até um pouco fácil, né? A forma como as coisas se resolvem ali. Mas, no fim das contas, é uma aposta na bondade que existe em cada pessoa ali, né? Então, as pessoas acolhem o tio dos Alpes imediatamente, né? E aí elas começam a se lembrar, puxa vida, é verdade, olha só, a avózinha já estava falando mesmo que ele era, na verdade, muito generoso, ele consertou a casa dela, né, que estava caindo e tal. Olha só, é por isso que a menina quis voltar para casa do avô, né? Imagina, ela saiu de uma mansão lá em Frankfurt, por que ela ia querer sair de lá e voltar para a casinha do avô se o avô não fosse bom, né? E aí as pessoas começam a cair em si, né, que o tio dos Alpes, na verdade, era uma pessoa boa e eles o aceitam muito rapidamente, né, imediatamente. E assim acaba, né, a história do primeiro volume, né? Acaba com um gancho já para o segundo volume, né? Aqueles personagens queridos do primeiro volume que a gente gostaria de rever, a gente acaba revendo no volume 2, né? Que eu não vou falar sobre o volume 2 agora, evidentemente, já tem 1h30 que a gente está aqui. Mas enfim, quais são os temas, né, de Heidi? Bom, o tema que é mais preponderante nessa história, sem dúvida, que é o tema da redenção e do perdão, né? Então, da reconciliação, né? Esse tema, eu diria que é a marca registrada, né, do poder do amor, né, da caridade, o poder de transformação da caridade. Porque o avô só se reconcilia, né, com tudo e com todos porque ele se abre para o amor daquela menina, né? E a Heidi consegue ser essa pessoa que ilumina todo mundo que passa pela vida dela, né? Então, né, a redenção, o perdão, a caridade são os grandes temas do livro. Também tem a infância, é um grande tema desse livro, né? O tempo todo você vê que existe essa imagem assim, do que é uma infância ideal, né? Uma infância em que há liberdade, em que há liberdade, se não a liberdade absoluta, né? Isenta de regras, mas vocês veem que a Heidi é uma menina obediente, né? Em vários momentos do livro isso fica evidenciado, o avô pede uma coisa, ela faz, né? Mas existe essa ideia de uma infância ideal, né? Uma infância em que
as obrigações, os deveres não sufoquem aquela vivacidade infantil, né? Então, isso fica bem evidente. E também a beleza do mundo natural e a bondade do mundo, né, criado por Deus. Então, esses são temas muito fortes, né, na história. Por fim, eu queria deixar 3 indicações de livros sobre crianças órfãs, né? Esse tema, esse mote, né, de crianças órfãs é bastante comum na literatura infanto-juvenil. Então, a gente tem também O Jardim Secreto, também é um livro de uma menina órfã. E seria interessante, né, se você for ler O Jardim Secreto pro seu filho, seria interessante você comparar depois as personagens da Mary e da Heidi. São bem diferentes, né? Então, você vê que a Heidi, ela vira um símbolo mesmo, um símbolo da bondade, né? Até da pureza, né? E a Mary já é uma menina muito mais cheia de pecados, né? A Mary tá longe de ser uma menina perfeita, mas que vai se aperfeiçoando ao longo da história, enquanto que a Heidi é perfeita desde o início, né? Então, O Jardim Secreto é um bom livro aí também. Não acho que seja uma leitura boa para criança muito novinha, tá? Até porque tem umas coisas, assim, que podem ser um pouco chocantes, assim, para criança pequenininha, especialmente no começo ali da história. Poliana também é um livro de uma órfã, né? Muito famosa. E para os pais que gostam de um estilo mais amalucado, assim, Pipe Meia Longa também é história de uma menina órfã, né? Pipe Meia Longa, que eu tô me referindo aos livros, não aquele ilustrado de pouquinhas páginas, não. Aqui eu tô me referindo às obras mesmo já de mais páginas, né? Da Astrid Lindberg, né? Bom, gente, era isso que nós tínhamos para falar sobre Heidi. Eu lamento muito que eu não tenha conseguido fazer essa transmissão no YouTube, porque eu não consegui interagir com vocês aqui direito, né? Esse negócio de ter entradas de pessoas todo o tempo, as mensagens se perdem, eu não consigo resgatar as mensagens, enfim, até consigo, mas eu fico toda perdida, toda atrapalhada. E já tá tarde, então eu já vou encerrar. Mas essa é a ideia do nosso Clube do Livro, tá? Se Deus quiser, na próxima transmissão, vocês vão ver meus slides preparados com tanto carinho e vão conseguir ficar vendo as imagens enquanto eu falo, né? É melhor do que vocês ficarem olhando só pra minha cara aqui. E também gostaria muito de ter visto as respostas de vocês, mas dessa vez não deu, tá? A gente vai ajeitando. Foi a primeira transmissão, acho que, né, sempre tem que dar alguma coisa errada. Essa live vai ficar salva no YouTube. Eu espero que tudo que a gente fizer no clube fique salvo no YouTube e que o YouTube seja a nossa base, o nosso ponto de encontro aqui para o Clube do Livro. Inclusive, vocês podem colocar comentários, né, aos vídeos, que eu vou dar um jeito de ir lá olhar. O YouTube permite esse maior cuidado, né, na interação e tudo do que é aqui, tá bom? Então tá, até o nosso próximo livro então. Eu vou colocar aqui no próximo story algumas informações, né, sobre quando vai ser o próximo e-mail sobre uma cantiga de Natal e quando vai ser também a transmissão ao vivo, tá bom? Gente, muito obrigada por vocês terem ficado aqui até agora. Espero que vocês tenham uma ótima noite e é isso. Um beijo. Fiquem com Deus.